Louvado seja Deus, graça e paz, Senhor Jesus Cristo, seja com todos, amém. Eu trago a palavra de Deus que está no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 6, palavra de Deus para esse momento da sua vida, da minha vida. Você não está aí por acaso, Deus tem uma palavra para a sua vida, para esse momento, porque Ele é o Criador, Ele conhece as nossas vidas, Ele sabe da nossa história, do nosso deitar e do nosso levantar, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele prova os nossos pensamentos. Por isso aqui estamos, e aqueles que têm ouvidos, ouçam o que Deus fala conosco, através de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6, a palavra do Senhor diz: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos. A palavra do Senhor nos fala quando Deus fala com Jeremias. A palavra de Deus veio a Jeremias. Assim como a palavra de Deus, ela vem a nós. Ela vem a nós nesse momento. Jeremias não foi atrás da palavra. Ele tinha uma vida com Deus. Mas o Deus que ouve do céu, aquele que vê lá do céu, ele é o mesmo Deus que fala na terra, é o mesmo Deus que age na terra. Então Deus fala com Jeremias porque Deus tem visto o seu povo, o povo de Israel. O povo que muitas vezes age não age com confiança, não age com prudência e age com incredulidade, muitas vezes com rebeldia, com desobediência. E o povo sofre, o povo de Deus sofre. O povo de Deus sofre por falta de conhecimento. E Deus fala com Jeremias e diz para Jeremias: Levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus diz para Jeremias se levantar, ou seja, se posicionar e descer à casa do oleiro. Deus diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá, não era aonde Jeremias estava, mas lá na casa do oleiro. Então, isso nos mostra que muitas vezes nós temos que sair do nosso lugar, sair do nosso comodismo e ir aonde Deus está mandando. Porque lá, naquele lugar, não é aqui onde estou, é lá onde Ele está dizendo. Lá tem um mistério, lá tem algo para mim, lá tem algo para nós. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias desce à casa do oleiro, e lá estava o oleiro, trabalhando sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o pareceu bem aos seus olhos fazer. Assim somos nós, Deus compara aqui nós, o povo de Israel, a casa de Israel, nós, o povo de Deus. Ele nos compara como barro nas suas mãos,
para ele moldar no vaso. O barro só é vaso quando ele é moldado. Quando ele é moldado no vaso, num vaso. Ontem eu estava aqui e Deus começou a me mostrar que se o barro ele for muito mole, não tem como moldar o vaso. E se o barro for muito duro, muito rígido, também não tem como moldar num vaso. Muito duro. E assim também, não somente o barro endurecido, mas o barro muito mole. Por isso que Deus me vem aqui com essa palavra. Me traz aqui com essa palavra. Tem pessoas que são mole demais. Por isso que Deus não consegue transformar num vaso. Tem pessoas que são duras demais também, que Ele não consegue transformar num vaso. Nós temos que estar maleáveis. O barro tem que estar no ponto. Tá entendendo? O barro não pode ter muitas pedras. O barro não pode ter pedras, porque senão ele vai rachar com facilidade. O barro tem que estar maleável. Se o barro está muito endurecido, ele tem que moldar, transformar, amassar. Está muito duro, tem que colocar água, palavra, o Espírito Santo, até amassar bem esse barro para que ele fique maleável. Se está duro demais, ele precisa de água. E nós, como barro nas mãos do oleiro, nós precisamos estar maleáveis, um coração quebrantado. Se o coração for muito sentimental demais, emotivo demais, mole demais, não suporta o processo da moldagem. Se o barro for duro demais, ele não tem como moldar. Aí vai ter que amassar. Eu não sei em que estágio você está, em que situação você se encontra. Eu não sei como que você está vivendo. Que tipo de barro é você? Que tipo de barro sou eu? Que tipo de barro somos nós? Que tipo de barro somos nós? Mole demais? Sensíveis às emoções demais ou rígido demais? Secos demais? Duros demais? Como que nós estamos sendo? Nós precisamos atentar isso para as nossas vidas. Nós precisamos atentar isso para a nossa vida. Nós precisamos olhar para nós. Como que nós estamos? Será que eu não preciso ser mais firme? Ter mais posicionamento? Porque eu estou mole demais? Será que eu não preciso me firmar mais? Será que eu não estou muito emotiva demais? Dando lado para as minhas emoções, para a minha carnalidade, para os meus sentimentos, para o meu coração que é enganoso e perverso? Ou será que eu estou dura demais, seca demais? Estou rígida demais? Autoritária demais? Será que eu estou muito firme demais? Que chega a estar enrijecida?
E Deus vem a nós com essa palavra para mostrar para nós, assim como Ele mostrou para Jeremias como estava a casa de Israel, como o barro nas mãos do oleiro. Prontos para ser moldados. E se o vaso se quebra, ele refaz. Ele refaz. Ele refaz, ele faz novamente. Ainda que o justo caia, ainda que você caia aí, não ficará prostrado, porque Deus sustém com a sua destra. Ainda que você caia, talvez por um erro, por algo aí que você cometeu, você falou, por um momento você mentiu, você foi agressivo demais nas suas palavras, nas suas atitudes. Talvez você tomou decisões erradas, talvez você não acreditou, você não teve fé, talvez você enfraqueceu e você se quebrou nas mãos do oleiro. Imagina o barro muito mole quando o oleiro vai moldar. Ele não vai criando forma. Ele cria uma forma, mas logo ele desmonta. Ele cai. Ele desmonta. Será que você está se desmontando aí nas mãos do oleiro? Não consegue se firmar para ele te moldar conforme lhe apraz, conforme a vontade dele? Como que você está? Como que eu estou? Como que nós estamos? Nós precisamos olhar para nós e reconhecer que Ele é o oleiro. Eu precisava vir aqui trazer essa mensagem, algo que Deus falou fortemente comigo através dessa palavra, que nós não podemos ser moles demais, nem rígido demais. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter a temperança. O fruto do Espírito que temperança há nele, é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A mansidão, a temperança, por mais que os ventos venham, por mais que as aflições desse mundo venham, por mais que as angústias desse mundo venham a nos atingir, nós sabemos que nós não vamos afundar. Nós não vamos perecer, Ele não vai nos lançar fora. Ainda que nós nos quebramos nas mãos do oleiro, Ele nos torna a fazer novamente. Ele nos dá uma nova oportunidade, Ele nos molda não conforme eu quero. A oportunidade que Ele me dá, que Ele te dá novamente, não é conforme nós queremos. Não é conforme os nossos pensamentos. Não. É conforme Ele quer, conforme Ele apraz. É conforme a vontade de Deus. Por isso nós precisamos dar legalidade para isso. Nós precisamos deixar Ele. Nós precisamos deixar Ele nos moldar. Eu sei que é difícil e dói. Dói. O barro que está muito mole, ele tem que colocar mais barro, mas um barro mais seco. Ou seja, tem que ser enxertado em nós algo, né? Para a gente se firmar. Precisamos de mais firmeza, mais posicionamento, mais fortalecimento. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestível de toda a armadura de Deus, para enfrentar o dia mau e estarmos firmes diante das astutas ciladas do inimigo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena, não tem força, vai cair.
não vai prevalecer na guerra, não vai prevalecer na batalha, não vai prevalecer na caminhada, marchando nessa terra. Vai cair. Qualquer momento vai cair. Qualquer momento vai perecer. Por isso não pode ser mole demais. Não pode ser rígido demais. Porque aquele também que é mole demais, ele qualquer coisinha não pode falar nada, que se amolece, já se desmonta. Não pode olhar para ela que ela já pensa mil coisas. Talvez a pessoa tá ali, passa por ela e não cumprimenta ela, já começa a dar legalidade, achar que ela não é bem-vinda naquele lugar, não é bem-quista, não gostam dela, porque é melindrosa demais, melindroso demais, mole demais. Então, por isso, nós precisamos, se nós estamos moles demais, como barro nas mãos do oleiro, nós precisamos se firmar. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos ter mais posicionamento, firmeza, estabilidade. Mas se nós estamos rígidos demais, duros demais, secos demais, nós precisamos ser amolecidos. Precisamos de um quebrantamento. Precisamos de um amolecimento aí, ó. Talvez faz tempo que você não chora, faz tempo que você não se quebranta, faz tempo que você não se rende, não se entrega. Você está rígido demais. No automático demais, cumprindo a sua função, cumprindo aí um protocolo, e você está aí, ó, vivendo uma vida rotineira que você não tem mais sentimento por aquilo que você não faz mais com entrega de coração. E nós temos que fazer de todo o coração, com quebrantamento. Nós precisamos fazer as coisas em Deus, para Deus, com quebrantamento, com sinceridade, com verdade, com humildade, e estar prontos, com o coração maleável, como um barro nas mãos do oleiro, maleáveis, amolecidos ao ponto, não tão mole, mas ao ponto dele conseguir moldar. Por quê? Porque ele quer encher do azeite. Como que vai encher de azeite um vaso que não está pronto? Como que vai encher de azeite se o vaso não tem forma? Não vai entrar, não vai ficar o azeite. O azeite que simboliza a presença de Deus, a unção de Deus. Não vai ficar o azeite, não vai parar o azeite. O azeite pode até passar por ele. O azeite pode até passar e ser derramado por cima dele. Por cima, sabe? Ele vai sentir o azeite derramando, passando, mas ele não vai ter o azeite dentro. Não vai ser carregado o azeite dentro. E para nós carregarmos o azeite dentro, nós precisamos ser moldados no vaso, para que assim, sendo provado no fogo, para ter a resistência, o fortalecimento, para ganhar resistência, porque o barro, depois de moldado no vaso, ele vai para o fogo, ele vai para a prova de fogo. Porque o fogo, ele nos traz a resistência, o firmar, sabe? Por isso que é necessário, depois de moldados, nós, de barro para vaso, ele nos põe no fogo. Para quê? Para que a gente ganhe resistência. Por que Jesus permitiu os discípulos passarem pelas tempestades naquele barco? Ganhar resistência.
ter experiência e ganhar resistência. Porque senão qualquer coisinha vai, ó, qualquer dedinho que vai apertar o barro mole, vai estragar. Ou não vai secar, mas não vai ganhar resistência. Qualquer coisinha vai rachar, vai quebrar. Então eu preciso ir pro fogo. Preciso ir pro fogo. Não tenha medo de fornalha de fogo ardente. Não tenha medo de não se prostrar diante de ídolos, diante das coisas terrenas, das coisas desse mundo. Não tenha medo. Não. Ainda que ele te lance na fornalha de fogo ardente, saiba que ele estará com você. Ele estará lá, guardando a tua vida, guardando a tua alma, te protegendo, cuidando de você, suprindo as tuas necessidades. Ele vai estar lá com você. Ele não vai te abandonar. Muitos podem te abandonar. Muitos podem te deixar. Muitos que estão aí convivendo com você podem até lançar você na fornalha de fogo ardente. Autoridades aí pode dar ordens para você ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Talvez alguém aí que está superior a você, num cargo, numa função, no ministério, na tua família, e lançando você aí na escola, seja no trabalho, na escola, na família, na sociedade, aonde você mora aí, na sua cidade. Talvez essa pessoa está lançando você numa fornalha de fogo ardente. Mas você não vai ter medo. Não. Você não vai ter medo porque você sabe quem você serve. Ainda que muitos vão a favor, tem medo dessa pessoa e ela se submete. Ela obedece às ordenanças dela, como fizeram ali na Babilônia, aonde Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante daquela estátua. É ordem, mas você não vai se vender, você não vai se corromper, você não vai se prostrar e ferir os princípios da palavra de Deus. Você não vai desagradar a Deus para agradar a homens. Não, você não vai desagradar a Deus para agradar a homens, não. Você não vai. Você não vai fazer isso. Porque nem que você tem que passar pelo fogo, Jesus vai estar lá cuidando de você. E vai estar lá te protegendo. E você vai sair, Ele vai te livrar disso, porque esse é o momentâneo, passageiro. Ele vai te livrar desse fogo, dessa fornalha de fogo ardente. E lá dentro desse fogo você vai ganhar resistência, você vai ganhar testemunho para contar. Você vai ganhar testemunho para contar, você vai ganhar resistência. Você vai sair de lá, desse processo de fogo, você vai sair para ser abençoado. Para Deus honrar a sua fé, a sua perseverança, a sua renúncia. Como fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses eram os nomes deles, babilônico. Mas seus nomes eram Misael, Ananias e Azarias. Você não vai se vender, você não vai se prostrar diante de ídolos, diante aí de ordens, de autoridades que quer te levar a pecar contra Deus, te colocando como se estivesse colocando na parede, te pressionando, te oprimindo, para você pecar contra Deus, para você fazer aquilo que desagrada aos olhos de Deus, para você dar mau testemunho de Deus. Você não vai se render a isso. Você se rende na presença de Deus, submisso a Deus. Você sujeita a Deus e você resiste ao diabo. Você não sujeita ao diabo para resistir a Deus. Tem pessoas resistindo a Deus.
Deus quer moldar, a pessoa não quer, está resistindo. Nós temos que sujeitar a Deus, deixar Deus trabalhar. Eu sou barro, se eu estou mole demais, ele precisa me enrijecer mais, me firmar mais. Ele precisa acrescentar algo em mim que me fortalece. Talvez me falta fé, que eu estou mole demais. Talvez me falta fé, ele precisa me fortalecer mais. Que eu estou muito emotiva, muito emocional, agindo na carne. Qualquer coisinha, estou sensível, não à voz de Deus, mas às minhas emoções. E se eu estou rígida demais, ele tem que tacar água ali, apertar, amassar. Não só tacar água, mas ele tem que apertar. E assim também o barro mole tem que apertar para poder misturar aquilo que ele acrescentou em mim. Talvez a fé, que traz firmeza, que traz amadurecimento, que traz ali fortalecimento, ele tem que amassar para misturar. Ambos os dois precisam ser amassados para poder se tornar num barro maleável, um barro no ponto. Tem que estar no ponto o barro. Por isso que ele muitas vezes age dentro de nós, mexe no nosso caráter, mexe na nossa personalidade, mexe em nós, para que a gente esteja pronto para ele nos moldar e nos transformar num vaso. O vaso para ser cheio, não o vaso para ser só respingar o azeite ou derramar por cima. Não, ele não quer que a gente receba o azeite só por cima. Sentir a presença de Deus através de um, através de outro. Aí eu vejo a presença de Deus nela, eu sinto a presença de Deus nela. Mas e eu? Eu não tenho? Eu não sou cheia? Eu preciso ser um vaso para ser cheio. Eu quero ser cheio. Não basta eu apenas ver o outro cheio. É lindo, é gostoso sentir a pessoa ali por fora. Eu sinto, né, fisicamente, externamente, a presença de Deus naquela pessoa. Eu vejo, eu ouço, mas e eu dentro? Dentro de mim. Dentro de mim. Não basta apenas sentir a unção por fora. Porque se não sou transformada num vaso, eu sou algo uniforme, assim, que não tem forma. Não tem como guardar azeite lá dentro. Pode só derramar por cima, mas não tem como guardar lá dentro. Não tem como conservar. Ficar o azeite lá dentro. Ele não fica, ele só passa. Ele só passa. Passa por fora, por cima. Mas o azeite não para lá dentro. E o azeite quer parar aí dentro. Ele quer te encher. E por isso você precisa deixar ser moldado num vaso. Vaso de honra. Tem vasos que são mais rústicos, né? Tem vasos que são mais delicadinho, mais pintadinho, mais arrumadinho. Tem uns que são mais rústicos, aqueles vasos de sítio, de fazenda, né? Tem uns que já é vaso, aqueles vasos elegantes, né? Mas é vaso. E se é vaso de honra, tem como ser cheio do azeite. Então, o importante é receber o azeite. E não tá quebrado, rachado, para sair vazando o azeite pelas beiradas. Porque o azeite não vai parar. Se o vaso estiver quebrado e rachado, ele não para o azeite. O azeite não fica. Ele vai saindo de pouquinho, sem perceber. Acabou o azeite. Então, nós precisamos estar na presença de Deus.
Ainda que você esteja quebrado, rachado, Ele te refaz. Ele te refaz. Calma. Suporta o processo. É pro seu bem. Suporta essa afronta. Suporta aí essa necessidade que você está passando. Suporta aí essa tempestade, esse momento. Suporta. Isso vai passar. Não tenha medo porque você está na mão do oleiro. Você está na mão do oleiro. Ele sabe como trabalhar em você. Ele é especialista. O oleiro é especialista nisso. Então, você não queira dar ideias para Deus. Não queira dar conselhos para Deus. Ele é especialista. Ele te conhece. Ele conhece como mexer em você. Ele conhece como mudar você. Moldar você. Eu e você. Ele sabe. Ele sabe. Então você só tem que aguentar e deixar. Tá mole demais? Deixa Ele acrescentar aí na sua vida, para você se fortalecer. Tá duro demais? Deixa Ele acrescentar também. E deixa Ele moldar. Deixa Ele te moldar. Tem que se humilhar? Se humilha. Vai se amolecendo, vai se amolecendo. A palavra de Deus vai chegando. O Espírito Santo de Deus vai te convencendo que tá duro demais. Então vai se amolecendo, vai se humilhando. É difícil liberar perdão, mas eu vou perdoar. É difícil amar, mas eu vou amar. É difícil ajudar essa pessoa, mas eu vou ajudar. É difícil, mas eu vou me quebrantar, eu vou me amolecer, que eu tô rígida demais. Tô autossuficiente demais, eu tô orgulhosa demais, eu tô muito soberba demais, né? Então eu preciso amolecer, me humilhar. Deus, Ele usa situações, né? Ele aperta. Agora você vai pedir perdão. Você que vai ligar atrás. Você que vai reconhecer o seu erro. Você que vai pedir desculpa. Você que vai, ó, ele apertando, ó. Ele apertando, ó. É você, ó, que vai ir atrás, pedir perdão. É você, ó, igual esse paninho aqui, ó. Ele vai fazendo assim, ó. É você, ó. É você que vai lá sujeitar, se humilhar, reconhecer que você errou. Porque não dá certo você viver dessa maneira. Não dá certo, Kelly, ó. Não dá certo você viver assim. Você tá dura demais. Tá dura demais, ó. Vai lá, vai. E ele vai te apertando. Você pensa que você sabe demais, Kelly. Ó, olha aqui, ó. Então você vai lá e reconhece o teu erro. Ó, aqui, ó, como eu te aperto. Olha como eu te aperto. Olha como eu te aperto, Kelly. Vai perdoar. Vai trazer para perto. Porque essa pessoa não pode ficar longe. Não, ó, eu como te aperto. Olha como eu permito essa situação. Olha aqui, ó. Olha como eu permito a enfermidade, eu permito a porta se fechar, eu permito você ficar sozinha, eu permito você aí, ó, sofrer essas situações. Olha como eu te aperto. Você vai ficar dura ainda? Quanto mais tempo você demora para se amolecer, para se quebrantar, mais tempo eu vou te apertando, mais eu tenho que te amassar, mais eu tenho que te apertar, Kelly. Mais tempo você vai demorar para sair desse processo de amassar, de apertar. Eu e você. O que nós escolhemos? Demorar? Para se humilhar? Para deixar Deus mudar essa personalidade?
talvez autoritária, mandona, mandão, ignorante, autossuficiente, orgulhosa, orgulhoso. Ou você está mole demais? Mole demais que não se firma, desmonta. Como que você está? Mole demais ou rígido demais? Dos dois modos, tem que amassar. Se estiver mole demais, qualquer coisinha me magoa, qualquer coisinha me machuca. Não pode falar nada, desmonta. Como que você está? Que processo? Que barro você é na mão do oleiro? Que barro eu sou? Que barro nós somos na mão do oleiro? Mole demais ou duro demais? Seca demais? Seco demais? Rígido demais? Como que é que nós estamos nas mãos do oleiro? Se tiver mole demais, ele vai ter que acrescentar aí algo para te firmar, te fortalecer. E ele vai ter que te moldar também. Não tá firme ainda? Olha aqui, igual esse paninho. Não tá firme ainda? Tem uma parte muito mole demais ainda. A parte firme que eu coloquei ainda não misturou. Então eu preciso apertar, amassar. Até... falou alguma coisa, não olhou pra ela, não cumprimentou e tá aí, ó, emotiva demais. Ninguém me ama, ninguém cuida de mim, ninguém me protege, ninguém me ajuda. Mole demais, vai ter que ser amassado. Deus permite, ó, até aprender, até ficar num barro pronto, um barro maleável, o barro pronto ao ponto de ser moldado num vaso, para ter estrutura. Porque se não, o barro não tiver no ponto, não ganha estrutura. Não ganha forma. Não ganha forma. Então, para a gente ganhar forma, para ser cheio do azeite, da presença de Deus, nós precisamos deixar nós no ponto que Ele quer, no ponto que Ele dá para trabalhar, porque tem pessoas que Ele não consegue trabalhar, que é mole demais ou rígido demais. Tem pessoas que Deus não consegue trabalhar. Ele tenta, mas a pessoa não deixa, porque o barro é mole demais, o barro é duro demais. Então tem pessoas que Ele não consegue trabalhar. Então ele precisa moldar, amassar primeiro, para depois dar forma, trabalhar no barro. Primeiro ele tem que preparar o barro, para deixar o barro no ponto. O barro tem que estar no ponto certo. Não o ponto que eu acho que eu tenho que ser. Eu acho que eu tô bem, mas tô mole demais. Eu acho que eu tô bem, mas tô dura demais. Então, não é o que eu acho. É o que o especialista, o oleiro, sabe. É o que o oleiro sabe. Ele sabe se está no ponto ou não. Não sou eu que sei. Não é você que sabe. É ele é o especialista. Ele é o sabedor de todas as coisas. Ele sabe se nós estamos no ponto ou não. Se nós estamos preparados ou não. Se nós estamos disponíveis e dispostos aí para receber o azeite ou não. Ele sabe. Ele sabe. Enquanto isso, ele vai preparando o barro para poder ser moldado e receber o azeite. Não se conforme em receber o azeite só de fora, externo. Talvez você é algo aí, como esse pote aqui, ó. Como esse pote. Aqui assim. Você só cai o azeite por fora. Só por fora. Derramado por fora. É um pote, mas
Não, mas se ele não molda você, você tem que ser um vaso. Um vaso para ser cheio, para derramar aqui dentro, para colocar dentro de você. Mas se você for fechado aí, ó, como sem forma de vaso, somente assim como um pote, como que ele vai derramar dentro de você? Não, você tem que estar aí transformado num vaso, entendeu? Você tem que ter forma para ganhar forma para ser cheio, ó, para ter as coisas dentro, a presença de Deus, ó, para você ter aí, ó, o amor, a fé, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É aqui, ó, o vaso. Ó o vaso cheio. Ó o vaso. A presença de Deus, a unção de Deus. Mas se não tem, tá informe, não tem forma. Como que é só um bloco? Não tem como ser cheio. Não tem forma. É como se fosse uma pedra mole. Não. Só vai derramar e escorrer. Não tá disponível. Não tem esse oco por dentro, essa cavidade por dentro, ó, para poder entrar, ó, para poder ser cheio. Não, se tiver como um bloco, vai ser assim. Não tem como ser cheio. Não, mas tem que ter isso aqui, ó. Para ser cheio, tem que ser moldado, ó, moldado. Aí ele molda no vaso para ser cheio. Cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, do poder de Deus. Por isso, amados, essa palavra de Deus vem a nós para trazer uma reflexão sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre quem você está sendo aí, na tua casa, com você mesma, com você mesmo e com os teus, na sua casa, na sua família, na sua parentela, no teu trabalho, com os seus clientes, com a sua vizinhança, com os seus irmãos de igreja, aonde você vai, aonde você passa. Deus está nos moldando, mas para ser vaso de honra. Às vezes um mais rústico, que fala grosso, outras pessoas, outros vasos que falam mais fino, falam mais baixinho, uns que falam mais alto, uns que são mais agitados, outros mais devagar, mas é vaso. E ele vai moldar conforme a vontade dele, porque ele conhece cada barro que ele forma num vaso, e cada vaso vai ter um propósito. Um vaso vai estar para ir na fazenda, para ir no rural, no sítio, que é um vaso mais rústico. Então, ele sabe como moldar o vaso. Uns vasos vai entrar na prefeitura, outros vai entrar lá na Câmara Municipal, outros vão entrar lá no governo do país, outros vão entrar no governo do estado, outros vão entrar ali para estar governando a cidade, liderando a cidade, cuidando da cidade. Outros vão estar ali, alguns vasos vão ser moldados para entrar numa escola, outros para entrar ali numa faculdade, outros para entrar ali numa empresa, numa fábrica. Outros vasos vão ser moldados para um propósito, para ser usado lá naquela venda, no mercado, numa farmácia, na padaria,
numa loja de roupas, numa loja de calçados, num cabeleireiro, ali numa cabeleireira, num barbeiro. Ele molda cada barro no vaso, conforme lhe apraz, e ele molda para ser usado. Bom, esse barro aqui, eu vou transformar nesse vaso mais rústico, que ele vai lá, o propósito desse vaso vai ser lá no rural. É um vaso mais rústico, né, que fala mais conforme o clima lá, conforme, né, o jeito deles lá. Agora esse vaso, esse barro eu transformei ele nesse vaso que é mais pintadinho, né? É mais cheio de coisa assim, é mais arrumadinho. Então, tem um verniz por fora, né? Tem uma pintura por fora, tem um verniz, tem uns detalhes assim, umas pinturas. Então esse vaso eu vou colocar ali, ó. Para aquelas mulheres ali, mais sofisticadas. Então esse vaso eu vou colocar ali. Porque esse vaso aqui precisa estar ali, aquelas pessoas que, né, já falam, já tem uma certa posição, já é um status diferente. Então esse vaso eu vou colocar ali naquele meio para ser usado ali. Então, agora outros vasos, eu vou levar lá na linha para falar com os viciados, os drogados. Esse aqui eu vou enviar esse vaso lá no meio das prostitutas. Eu vou usar esse vaso lá. Esse vaso eu vou enviar lá para com os andarilhos. Cada um com o seu propósito. Então, faça o que Deus te moldou para fazer. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Eu tenho um propósito. Cada um de nós temos. Talvez eu aqui, ali, você lá, acolá. Cada um tem o seu propósito. Então, vamos fazer. Dizer como Abraão: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Faça. E não murmure no processo. Deixa ele aí trabalhar. Se você murmurar, vai ser pior, vai demorar mais. Vai atrasar. Aí, ou seja, consequentemente, você vai sofrer mais, porque se vai demorar mais ele te amassando, é mais ele te apertando, é mais você sofrendo. Então é melhor já se render logo, né? Já é melhor se entregar logo e deixar ele. Falar assim: o que eu preciso aí? O que eu preciso? É mais rigidez? Então, manda aqui, ó. É mais fé? Então, manda aqui. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, manda, Senhor, manda. Então, me molda. Pode amassar. Aí me amassa logo, Senhor, porque eu quero ser logo transformado nesse vaso para ser cheio. Então eu me quebrei aí, eu estava cheio do azeite, me quebrei. O Senhor me faz de novo, o Senhor não me lança fora. Eu errei, eu caí, eu pequei contra ti, eu afundei nas águas, mas o Senhor não me descarta. Entenda que ainda que você erre, ainda que você caia, 7 vezes se levantará, porque Deus sustém com a sua destra fiel você, pela tua mão. Você é de Deus, você crê em Deus, você entregou a sua vida para o Senhor. Então, saiba que Ele não te descarta. As pessoas podem descartar você porque você errou, porque você falhou. As pessoas descartam você no trabalho, as pessoas descartam você na igreja, as pessoas descartam você na família, na parentela. As pessoas descartam aí na tua cidade, na tua vizinhança, no teu bairro. As pessoas descartam você. Talvez por algo que você fez, talvez por algo que você falou. E as pessoas descartaram você.
Mas Deus não. As pessoas te abandonam. Porque você se quebrou, você errou, você falhou. Mas Deus não abandona você, não. Mas você precisa deixar Ele te moldar. Num barro pronto. No ponto. Você precisa deixar. Senão você só vai sofrer. Só vai sofrer. E você precisa estar cheio do azeite. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Breve voltará para buscar um povo lavado, santo, remido, santificado, na verdade. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Ele voltará para buscar um povo que está cheio do azeite, que tem reserva de azeite. Você precisa do azeite. Ter reserva de azeite. Não basta conhecer a palavra, somente ter a lamparina. Você precisa ter reserva de azeite para manter a lamparina acesa. Manter esse fogo aceso, você precisa ter reserva de azeite. Nós precisamos ter reserva de azeite. Então deixa Ele te moldar. Deixa Ele fazer a obra dEle, deixa Ele completar a obra dEle que já começou na sua vida. Não recue, não volte para trás. Você errou, você falhou, mas Ele não te abandona, Ele não te rejeita. A sua família te rejeita, te descarta, vira as costas para você, não quer falar mais com você, fulano A, fulano B, mas você tem Deus, você está na mão do oleiro. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele fazer a obra dEle na sua vida. Deixa Ele fazer a obra dEle na sua vida. Deixa Ele transformar você num vaso de honra e Ele vai honrar você. E Ele vai te levar no lugar certo, cheio do azeite, para ser usado ali. E o nome dEle será glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos orar. Você que entrou aí pela metade do vídeo, essa transmissão, dessa live, volte no começo, ouça toda a palavra. Receba por inteiro, não receba alguma parte só. Ouça por inteiro que Deus tem tudo para falar para você. Não pega só uma parte, não. Deus tem tudo para você, para mim. Só que se eu só pego uma parte, eu vou receber só aquela parte. Isso é uma coisa óbvia. Então vamos pegar tudo que Ele tem. Receba tudo que Ele te dá, que Ele te entrega. Amém? E assim nós iremos vencendo, rompendo em fé. Amém? Como vasos de honra, cheios de azeite. E se quebrar, Ele refaz. Amém? Ele não nos descarta. Pai amado, Deus Santo, aqui estamos gratos a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. A salvação da nossa alma, perdão dos nossos pecados, sacrifício do Senhor na cruz. Oh, Pai, não merecemos, mas porque Tu és bom e eterno é a Tua misericórdia, nos concedeu essa graça, esse favor imerecido. E nós reconhecemos que nós não merecemos, mas porque Tu és bom e eterno é a Tua misericórdia, nos concedeu vida em abundância, vida eterna. Nos concedeu as bem-aventuranças. O Senhor nos concedeu, Senhor, a alegria da salvação, a alegria da eternidade. E aqui estamos para Te bendizer, para Te adorar, Senhor, para reconhecer a Tua grandeza. Senhor, entendemos o que nós somos nas Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, Pai amado, nosso Deus, nosso Pai. Entendemos. E essa palavra vem cortando em nós, rasgando dentro de nós. E nos faz sair daqui, Senhor, desse vídeo, dessa transmissão, dessa live, onde estamos aqui em comunhão. Saímos aqui diferentes, moldados num vaso cheio de azeite, para ser usados nas Tuas mãos, Senhor. Cada um com o seu propósito, cada um em algum lugar, na face dessa terra, para um propósito. Mas tudo, Senhor, é para a Tua glória. Tudo é para que Teu nome seja glorificado. Aqui estamos gratos a Ti, Senhor. Entendemos. A Tua palavra está no nosso coração guardada para não pecarmos contra o Senhor. E aqui nós vamos, Senhor, seguir diferentes de como nós entramos nessa transmissão, nessa live, nesse vídeo. Nós vamos sair diferente.
Que a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos corrige, a Tua palavra nos direciona, a Tua palavra nos limpa, nos liberta. E aqui estamos, Senhor, refletindo sobre a nossa vida, sobre o nosso eu. E nós reconhecemos o quão nós somos tão limitados e falhos. Mas servimos a um Deus grande, poderoso e fiel. Um Deus misericordioso, perdoador. Aqui eu apresento, Pai, unindo a minha fé com a fé de cada um que aqui está. Aqui eu te apresento cada vida, representando o seu lar e a sua família. Apresento, Senhor, cada nome no caderno de oração, a cada nome na caixinha de pedido de oração. Aqui eu te apresento, ó Deus, cada vida, Senhor, cada situação, cada causa, cada necessidade, eu te apresento. Que o Senhor venha ajudar, Senhor, ela a se deixar ser esse barro, estar no ponto para o Senhor moldar. Talvez ela tenha se quebrado nas tuas mãos e por ela estar dura demais ou mole demais, o Senhor precisa moldar novamente. E assim, Senhor, nós unimos a nossa fé aqui em concordância e com as mãos levantadas, sem ira e sem contenda, intercedendo uns pelos outros, para que o Senhor venha agindo, abençoando cada vaso, Senhor, que o Senhor envia, seja no governo do nosso país, seja, Senhor, cada vaso lá no legislativo, no judiciário, no executivo. Meu Deus, oh Senhor, seja na saúde, seja na segurança do nosso país, seja na educação do nosso país, nas prefeituras, Senhor, das cidades, nos governos, ó Deus, dos estados, que o Senhor venha a usar cada vaso para ser cheio, para fazer a diferença, aonde o Senhor os enviar. Que o Senhor venha abençoar, Pai, derramado o seu azeite, que não falte o azeite, que não falte o azeite sobre esses vasos, Senhor, que eles venham a ser tão cheios a ponto de derramar aonde eles forem enviados pelo Senhor, a cada um no seu campo missionário, a cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aonde ela estiver, na nação que ela estiver, na cidade que ela estiver, no lugar onde ela estiver, onde o Senhor colocou ela, Senhor, que ela venha ser um vaso de honra, um vaso cheio do azeite, para assim ser e fazer a diferença neste lugar aonde o Senhor a enviou. Pai, nós oramos pedindo as tuas bênçãos espirituais, Senhor, a tua ajuda, Senhor, o teu auxílio sobre nós. Nós pedimos e clamamos a tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso povo, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sobre as nações, ó Deus, nós intercedemos por Israel, Senhor. Nós intercedemos por essa nação escolhida do Senhor, ou essa nação, ó Pai, ó Deus, que o Senhor venha agir com misericórdia, protegendo aqueles que são seus. E assim, ó Deus, dando oportunidade de salvação para aqueles que ainda não estão debaixo, ó Deus, dessa proteção, que não estão debaixo, ó Senhor, que não estão habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para poder descansar no Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia e que o Senhor venha fazer conforme lhe apraz, Senhor, conforme tua vontade e o teu querer. Assim nós oramos, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos novamente para receber mais uma porção de Deus, mais um alimento, mais um banquete do Senhor, para podermos degustar tudinho, cada alimento, né? É o prato, é o cardápio que Ele tem do céu para nós, né? Tem o prato que vem de entrada, tem o prato principal, a sobremesa. Então Deus tem tudo. Não pegue somente uma parte, não come somente a sobremesa. Pegue tudo, deguste tudo, porque tudo que Deus tem é bom, perfeito e agradável. Amém? Tudo que vem de Deus traz paz. Então receba a paz de Deus, receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.